Aquela resenha diferente sobre o mundo da bola e o rádio. Os bastidores, as histórias engraçadas, as curiosidades e as memórias de Mário Lima, o amigo da galera, com Rafael Matos. Olá, nosso ouvinte espectador que nos acompanha aqui pela Rádio Cidade em Dia na 89.1 FM ou então em nossas redes sociais no @Rádio Cidade em Dia, começando mais uma edição do nosso podcast Amigo da Galera. Eu sou Rafael Matos, aqui comigo está Mário Lima, o amigo da galera, para contar histórias do rádio, histórias do futebol, histórias da profissão. Já antes de chegar na primeira história aqui desse episódio com o Mário, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, a ativar o sininho, assim você vai ser avisado sempre que o novo programa entra no ar, e também já dê um like aqui no nosso vídeo do YouTube, o primeiro já foi um sucesso. Mário, mais uma vez, muito obrigado e muito bom estar aqui com você. No primeiro episódio, a gente contou para o nosso ouvinte aqui como é que surgiu o Amigo da Galera, como é que o Mário Lima chegou no rádio. E nesse segundo a gente vai continuar. Você chegou no rádio e começou por Lages, né? Uma história lá do Paraná, e as primeiras narrações de futebol. As primeiras narrações do futebol foram em Lages também, já que você começou no jornalismo policial, Mário Lima. É verdade. Um abraço, Rafael. Prazer estar aqui sempre para contar alguma coisa daquilo que passou, né? E quem sabe chegar até os dias de hoje, né? Mas na verdade eu não comecei em Lages, né? Lages foi o meu start assim como profissional de rádio, né? Foi onde eu me lancei mesmo a nível de competição com outros radialistas, no bom sentido, né? De competição por audiência, entende? Eu já tinha uma noção ali do que era a briga por audiência, do que os objetivos que a gente tinha que alcançar. Mas era rádio policial ainda, jornalismo policial. Sim, policial e esportivo, né? Mas as minhas primeiras narrações esportivas, na verdade, elas foram lá em Curitiba, né? Aberturas, comecei fazendo aberturas lá na Rádio Cruzeiro do Sul, que foi a minha primeira carteira assinada. Então, Lages, eu não fiquei muito tempo, eu fiquei menos de um ano lá em Lages. Eu fiquei menos de um ano lá, diante daquelas histórias ali que a gente falou ali, e que foi, para mim, a verdadeira faculdade do rádio foi Lages, onde eu competi mesmo, né, com grandes profissionais na rádio, com grandes profissionais nas outras rádios, né, e uma cidade que respirava a rádio, né. Lá em Lages nós tínhamos, a rádio tinha até um grêmio, tipo um grêmio estudantil, sabe? Grêmio esportivo, a rádio difusora, né. E tinha um time de futebol salão, a gente jogava lá, e eu aí aproveitei bem essa fase lá, jogando lá o campeonato que houve lá, e que a rádio participava com um time de futebol de salão. Mas ali, dali, em 1975, em 1974 para 75, eu até falei no episódio anterior que eu conheci aquela que seria minha esposa. E aquela que seria minha esposa, né, por 42 anos depois, ela resolve se mudar com os pais para Cruz Alta, que é a cidade da minha região lá, né? E aí, ato contínuo, eu fui atrás, né? Eu achei que eu não ia arrumar coisa melhor, né? Com todo respeito à memória dela. Eu fui atrás, aí fui trabalhar em Santa Rosa, lá no Noroeste, a terra da Xuxa, a terra do Tafarel também, né? E na Rádio Sul Brasileira. E lá eu me casei em 75, né? Em julho de 75. E aí foi uma verdadeira, sabe? Aí começou o meu espírito cigano, na verdade. Porque eu trabalhava 4, 5 meses numa rádio e achava que não estava legal, partia. E tem uma coisa que talvez me orgulhasse, mas que não é motivo para orgulho, né? Eu, nessa trajetória toda, até o dia de hoje, eu fui demitido 2 vezes. E uma delas pela equipe ter fechado, né? Mas isso é a história que eu vou contar lá na frente, né? De uma grande rádio que é a Bandeirantes. E eu sempre me saí, me convidei a sair, né? Eu não estava satisfeito, até eu retornar a Curitiba, em 1979, em andanças maravilhosas, lá no interior do Rio Grande do Sul eu trabalhei, assim, de 3 em 3 meses, 4 meses, assim, a Rádio Sul Brasileira, a Rádio Sul Brasileira de Panambi, uma de Santa Rosa, uma de Panambi, trabalhei na Rádio 14 de Julho de Castilhos, né? Então eu rodei por ali, né? Trabalhei em Independência de Caxias, que hoje não existe mais. Mas já estava com futebol, já? Sim, aí a polícia foi abortada. A polícia, eu parei em Lages na polícia, né? Foi aquele curto espaço de tempo que eu fiz, gostei de fazer, mas foquei mais no futebol, né? E também na comunicação. Em algumas situações eu fazia programa como comunicador, né? Narrava o jogo e
Porque tu sabe que rádio interior, tu assovia... As equipes pequenas, e aí, claro, tinha que ter um outro programa, outro tipo de atividade. Exatamente, fui comunicador, fui DJ, né, como se chamava na época, apresentador de programas musicais e com ouvinte, aquela coisa toda, até chegar em 79. 79 eu retorno para Curitiba, então ali quando surgiu o Amigo da Galera, na verdade, né, na Rádio Capital, eu fui narrar futebol lá, junto com o meu amigo Jair Júnior, Fernando César, uma grande equipe lá, que foi montada lá, e o meu ingresso para o Norte e Nordeste deu-se pela Rádio Capital. Porque essa é uma das histórias curiosas do rádio também. Nós tínhamos uma transmissão de um jogo do Maranhão Atlético Clube contra o Curitiba no Couto Pereira. E no mesmo dia e mesmo horário, no Ernesto Leme Sobrinho, o jogo do Colorado contra o Joinville. A rádio resolveu inovar o que não se fazia no Paraná, o que se faz muito no Rio Grande do Sul. Era fazer um duplex, narrar o jogo do Curitiba e o jogo do Colorado, simultaneamente. Fizemos, né? O Fernando César narrando o jogo em Curitiba e eu narrando o jogo em Joinville. Isso era uma quarta-feira à noite. Nós regressamos a Curitiba, me apresentei na rádio na quinta-feira pela manhã, por volta de 11 horas, para participar do programa no meio-dia. Aí o Durval, que é o diretor aquele que eu citei no episódio anterior, me chamou na sala dele. Ô Mário, eu tenho 2 notícias para te dar. Peraí só. E o Durval tinha voltado para Curitiba também. Porque o Durval tinha ido lá para Lages, né? Não. Quem foi para Lages foi o... era outro. Tá. O Rogério. Não, o Eloir Costa. Não, mas esse era da Rádio Cruzeiro do Sul, não tinha nada a ver com a Rádio Capital, não. Não tinha nada a ver com a Rádio Capital. O Durval, o diretor gaúcho, que era diretor da Rádio Capital lá em Curitiba. Ele, pois bem, eu tenho 2 notícias para te dar. Qual é que tu prefere? Aquela é a história de sempre, né? Eu digo, eu prefiro primeiro a ruim, né? Depois tu me dá a boa, né? Eles, não, é o seguinte, tu não vai participar da nova equipe, que hoje pela manhã aconteceu um fato aqui, nós temos uma proposta de uma grande agência aí, de terceirizar o esporte da rádio. Eu digo, tá, e aí? Eles, não, é que o teu nome não tá, eles têm os 2 narradores já, tem o Fernando César, que é aqui da casa, vai continuar, mas tu vai ser liberado. Né? Eu digo, ótimo, sem problema, né? Vida que segue. Eu digo, então tá, cara, o que eu faço? Eu tenho que receber alguma coisa aí? Eles, não, peraí, o assunto não terminou ainda, né? Tu não quer a boa notícia? Eu digo, bom, se é que tem alguma boa notícia, eu tô saindo da rádio. Aí ele, não, tá aqui no telefone aqui de São Luís do Maranhão, e o pessoal da Rádio Ribamar, o diretor da Rádio Ribamar quer falar contigo, quer te fazer uma proposta. Liga pra ele, tá, vou ligar. Não, liga aqui do meu telefone aqui. O Durval foi, o cara sabe. Eu digo, não, mas por quê? Não, é que ele ouviu as transmissões ontem, né? Ficou muito curioso do jeito que nós transmitimos, né? E ele gostou muito da tua narração. E ele precisa de um narrador urgente. Para esta semana ainda. Eu digo, o que para esta semana? Liga para ele. Aí liguei pro cara. Chamado Herbert Fontenelle. É um ícone do rádio maranhense, do norte. Era o cara mais famoso lá da região. Ele dizia, eu quero que você vá... Mas bem assim, começou o papo assim, né? Eu quero que você vá na VASP, no escritório da VASP aí, e pegue um PTA e venha amanhã para São Luís, que eu quero falar contigo aqui em São Luís. Eu digo, não, mas aí eu quis fazer não. Quis valorizar o passe. Não, eu quis fazer um charminho. Eu digo, não, mas eu tô aqui na Rádio Capital aqui. Eles, não, eu tô sabendo já que mudou tudo aí. Não dava. Eles, não, mas o que tu quer que eu faça? Por que eu tenho que ir amanhã? Não? Eles, não, vem amanhã porque tem um clássico Moto e Sampaio aqui domingo, eu quero que tu narre o jogo. Aí eu digo, bom, tu quer fazer uma experiência comigo, é isso? Eles, não, eu quero te fazer uma proposta. Eu não sei quanto é que tu ganha aí, eu te pago o dobro aqui. Ou quanto é que tu ganhava ainda. Eu digo, puxa vida, mas é isso mesmo? Eles, não. Vá na VASP agora, pode confiar em mim, o cara é bem persuasivo, não? Vá no escritório da VASP aí em Curitiba e pegue o PTA e vem amanhã, né? Eu fiz isso, né? Cheguei em casa lá, falei pra Jussara, né? Que eu já era casado, né? Eu digo, aguenta aí que eu tô indo pro Maranhão. E se der certo, tu vai depois, né? Aí foi o que aconteceu, peguei o avião, fui lá. A recepção também é uma história, né? Eu cheguei lá às 9 horas da manhã de sábado, o jogo era no domingo. E como foi, né? E aí tinha 6 caras ali, o aeroporto de Tirirical, que era bem pequenininho na época, né? Estavam os caras ali, aí os caras olharam pra mim, tu é o Mário Lima, né?
Não, detalhe, tu nunca tinha ido pro Maranhão, nunca ainda nessas transmissões aí do Paraná, ainda não tinha viajado o Brasil, narrava ali no Paraná, em Curitiba. Não, sim, claro, não, eu fazia os jogos locais ali, né? E aí aqueles caras me recepcionaram ali, eu digo, quem é o Fontinelli? O Fontinelli não veio, tá ali esperando, lá na rádio, pra você conhecer a rádio. Aí os caras me botaram dentro, estavam com 2 carros lá. Fomos lá pra rádio, no Parque Bom Menino, lá no centro de São Luís do Maranhão. Um estúdio muito bom pra época, né? Estava instalando televisão também na época. E aí conversamos ali, disse, não, você narra amanhã, coisa tal. Me apresentou os caras do plantão, ali, Neres Pinto, que tá entre nós até hoje. O Neres Pinto, o Fontinelli já morreu há algum tempo, né? E o Neres Pinto é hoje editor do maior jornal lá de São Luís, já veterano. Então vamos almoçar. Tudo certo para amanhã. Levar as suas coisas lá pro hotel, lá no centro. Lorde Hotel, nunca vou esquecer, né? Bem do lado do Palácio dos Leões, ali, do Palácio do Sarney, né? Aí fomos almoçar lá debaixo de uma jaqueira, lá um restaurante gigante lá. E para te encurtar essa história aí, nós saímos do restaurante, entramos, era 1h da tarde, saímos do restaurante, era 8 da noite. Com um arsenal de cerveja Serma, né, que era Serpa no Pará, Serma no Maranhão, cervejaria paraense, cervejaria maranhense. E eu nunca vi uns caras beber tanto que nem eles, né? E saímos 8 da noite, aí eu fiz o jogo no domingo, terminado o jogo, você vai ficar mais uma semana aqui. Eu disse, não, mas eu preciso resolver a situação. Não, tu tá contratado, não. Tá contratado, só que eu quero que você vá na quarta-feira para Goiânia fazer o jogo do Atlético Goianense contra o Motoclube, e aí você pode voltar para Curitiba e aí voltando para Curitiba você nos aguarde lá, que daqui 15 dias tem um jogo em Maringá do Sampaio Corrêa contra o Grêmio Maringá, quer dizer, aquele campeonato brasileiro que era um gigantesco, né? Pois é, eu ia dizer, essa competição, o clássico já era também do brasileiro, era um clássico do estadual, tinha essa mistura de temporada com o estadual e brasileiro, não me recordo, 79, né? Era aquele campeonato de 90 clubes, né? Exatamente, era gigantesco, né? Então eu fui para, eu não me lembro, Sampaio e Moto, eu acho que era do Brasil. Estava na mesma chave, muito provável que estariam na mesma chave, né? Era do brasileiro, sim. Então eu vou, aí eu vou para Maringá, você me encontra em Maringá, e na volta você já pode trazer a sua família, né? Vamos ver casa para ti aqui, então, legal, né? Vou fazer essa périplo aí, né? Aí fiz o jogo, né? Evidentemente. Aí saímos, na segunda-feira ele saiu com o carro dele pesquisar uma casa para me morar, e achamos uma casa lá. E ele indicando, né? Porque eu não conhecia São Luís do Maranhão, não. Foi a minha primeira vez em São Luís do Maranhão. Eu já tinha andado no Nordeste com o futebol, mas não em São Luís, né? Eu tinha andado lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Jogou daí? Como atleta? Como atleta, né? Eu joguei no Icasa lá, em Juazeiro. Aí ele sugeriu uma casa na Praia do Calhau, que era a praia mais famosa lá. E ainda hoje é, só que não era urbanizada como é hoje, né? E aí escolheu a casa, né? Ele disse, não, mano, fica tranquilo que quando você chegar aqui com a sua família semana que vem, daqui 15 dias, a casa vai estar mobiliada, vai estar... Foi o que aconteceu, né? Aí eu voltei para Curitiba, fui a Goiânia aquela semana, aí voltei para Curitiba, fiz o jogo em Maringá, aí depois do jogo em Maringá fui para São Luís e aí acabei ficando lá até 1980, metade dos anos 80, porque aí surgiu uma outra situação, né? Em São Luís a gente ficou assim meio apavoradão, sabe? No começo. Pois é, eu ia dizer essa transição, assim, Mário, né? Antes no interior do Rio Grande do Sul, essas rádios que você disse aí que ficava 3 meses ali, era, queira ou não, um terreno conhecido, né? Exato, era a minha praia, né? É do interior, estava aqui no Paraná, veio para Santa Catarina, tudo meio parecido, né? Não, apesar de eu ser muito jovem no rádio, no interior tu conhece as coisas, né? É a tua praia, né? E muito embora o microfone não fosse bem a minha praia era outra, mas eu me adaptei rápido
por conta de conhecer as cidades, né? E conhecer os costumes regionais. Pois é, aí tu vai pro Maranhão, que é outra cultura. A gente tem aquela velha história de dizer que dentro do Brasil tem vários Brasis diferentes, né? E eu não conheço o Maranhão, mas imagino, pelo que a gente vê, São Luís do Maranhão é outra reviravolta, mesmo 40 anos atrás, mas era uma reviravolta, né? Não, 40 anos atrás era muito mais reviravolta que agora, né? Tanto é que bom, o Fontinelli, quando eu voltei de Goiânia, aliás, quando eu voltei de Maringá, que ele foi 2 dias antes de volta para São Luís, e da minha viagem, aí eu em Curitiba, tinha 2 filhos na época, né, a Mariju e o Anderson, e a Jussara, nós embarcamos e fomos lá para São Luís. Ele estava esperando 3 horas da manhã, ele e a esposa dele no aeroporto, tudo VASP, né? Ele tinha um esquema com a VASP, a gente viajava a VASP, né? Aí chegamos no aeroporto, eles nos botaram dentro do carro, e nós com as malas, só mala, só as roupas, tipo cigano. Nos levou na casa, aí a casa estava mobiliada, com algumas frutas na geladeira, e isso obra da esposa dele, né? Que depois ele me contou, né? Frutas e água, né? Dentro da geladeira, né? E aí tá, dormimos ali, aí outro dia fomos no mercado, né? Fomos no mercado, né? Ele mandou um carro lá e nós fomos no mercado, né? Porque eu não tinha carro ainda, né? E fomos no mercado, no supermercado, e aí na chegada no supermercado a Jussara se assustou já, né? As carnes expostas lá de fora do mercado, né? E cheio de urubu na volta, né? O que é isso? Bom, aqui é o Maranhão, né? E aí a Jussara encheu um carrinho de compra e as pessoas ficavam tudo olhando, sabe? Inclusive os atendentes do mercado, né? E acostumado aqui, né? Fazer rancho, né? Claro. Lá as pessoas compravam assim... De pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho, é o hábito, né? E aqui a gente tem o hábito de fazer supermercado para semana inteira, para 15 dias, né? E foi o primeiro impacto, né? O segundo foi a vizinhança, né? Que a vizinhança, fomos lá nesse condomínio, lá no Calhau, e a vizinhança não entendia muito porque a Jussara, aí já arrumamos uma empregada, né? Porque 2 crianças pequenas. Só que a Jussara ajudava a empregada, né? Acostumada, né? A limpar a calçada e coisa e tal, a guria lá, a secretária trabalhando lá e ela ajudando. E aí um dia uma vizinha do lado perguntou: mas ô senhora, por que a senhora está ajudando a sua empregada? Aí, porque eu gosto, né? Ah, não, mas aqui a gente não tem esse hábito, né? Tá pagando, acha que tá. Contratou, não faz nada, né? Faz, né? Mas foi um bem período, cheguei a ter um negócio paralelo lá em São Luís do Maranhão. Eu conheci um cara chamado Tadeu Sesconeto, de Curitiba, que era uma espécie de um CEO, sabe? Das máquinas de diversões eletrônicas, que era fabricado em São Paulo, da Taito do Brasil. E eu conheci ele de Salvador, que ele fazia o Brasil todo, né? E aí ele apareceu na São Luís um dia, soube que eu estava lá, me procurou na rádio. Escuta, aqui não tem loja, aqui vamos abrir uma loja aí, eu mando as máquinas para ti. Aí eu abri uma loja de fliperama. Em São Luís do Maranhão. Ganhei um troquinho, né? Mas aí não fiquei muito tempo também no São Luís do Maranhão, porque aí logo veio a proposta da Rádio Sociedade, né? Mas aí é uma outra história, né? Sim, mas vamos por partes. Ô Mário, São Luís do Maranhão, mais ou menos um ano nessa passagem lá. E essa, como você estava dizendo, é diferente, é outro lugar, mas o Amigos da Galera já estava o slogan junto também, já, né? Já. E essa facilidade de se enturmar, de fazer amigos, isso já estava contigo? Sempre esteve contigo? Sempre. Eu sempre fui um cara popular. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, de cumprimentar todo mundo. E lá em São Luís, eu fiz amizade com... Havia uma rivalidade muito grande das rádios lá. Mas eu, na minha estreia lá, nesse Moto e Sampaio lá, que eu não estava nem... Não era teste, mas era... a minha entrada lá no rádio. E eu digo... Eu fui nas cabines, cara. Eu fui nas cabines de rádio cumprimentar os caras. Eu sou o fulano, tô chegando aí. Os caras, a gente tá sabendo, coisa e tal, fica em casa. Aí já fiz uma amizade assim logo no primeiro dia, sabe? E eram 5 rádios que faziam futebol lá. Entende? Havia uma rivalidade muito grande. E tanto é que nós fomos fazer um jogo aí no Campeonato Maranhense depois, em Imperatriz. Lá na divisa com onde hoje é o Tocantins, né? Aliás, é o Rio Tocantins, lá que divide os 2 estados.
Porque quando o Mário esteve no Maranhão, só tinha Maranhão, não tinha estado de Tocantins ainda, né? Exatamente. E lá tinha garimpo, essa coisa toda, né? E nós fomos transmitir o jogo lá do Maranhão Atlético contra o Imperatriz, que era o time da cidade lá. E tinha o outro time que era o Tocantins, tinham 2 times lá. E aí aconteceu um episódio assim, sabe, engraçado. Engraçado não. O transmissor da Rádio Ribamar, antes da abertura da jornada, teve um incêndio lá em São Luís. E a rádio ficou fora do ar. E eu tentava entrar no ar e não conseguia falar com ninguém da rádio. Até que consegui falar com alguém, né? Ah, não, tá fora do ar, mano. Pode. Não tem transmissão, não tem como, não. E são 1.000 quilômetros de distância. Aí o cara da outra rádio, da Rádio Difusora. Ah, mano, eu tô sem comentarista aqui, tu comenta o jogo pra mim? Eu comentei o jogo pra rádio adversária, cara, entende? E não aconteceu nada. O que aconteceu foi que o jornal publicou, né, a integração das rádios, coisa e tal, e eram rivais, né? Então tinha esse lado aí também o Maranhão. E o que mais, sabe, do Maranhão, assim, tirando fora a questão rádio, né, foi a cultura, né? Que eu aprendi muita coisa lá do Bumba Meu Boi, do Centro Histórico de São Luís, que na época estava detonado completamente. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu fiz um programa de manhã, um programa de variedades. E nesse programa eu levantei, o nome do programa era Mário Lima Muito à Vontade. Eu já era metido, sabe, na época. E aí, eu já era metido na época. E nesse programa eu critiquei muito o governo maranhense e a prefeitura com relação ao centro histórico, que anos depois veio a ser restaurado, né? Eu acho que nos anos 2000, por aí, né? Veio a ser restaurado, né? E lá, São Luís é uma cidade muito bonita. Antiga, velha, estilo francês, né? Teve a dominação francesa por lá. Ô Mário, e essa... Primeiro, você falou sem essa rivalidade, bem acolhido. Inclusive, quando chegou, digo... pô, tu era aquele cara lá do sul pra cá, não teve esse tipo de reação, assim? Pô, pra que esse cara lá do sul pra cá, não tem ninguém aqui? Então, que às vezes a gente pode achar normal, mas não é normal, né? De dizer isso, porque tá todo mundo trabalhando, todo mundo buscando o seu espaço. Sempre tem espaço pra todo mundo. Você se sentiu bem quando chegou lá? Me senti bem. Muito bem. No primeiro momento, tipo assim, as pessoas me olhavam assim meio desconfiadas, sabe? Poxa, esse moleque, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Né? Era um moleque, né? Mas aí, de repente, caiu nas graças. O pessoal soube que eu tinha jogado futebol também. Joguei algumas peladas lá, com as rádios lá misturado lá. E eles são muito acolhedores, entende? Agora, são extremamente defensores da língua portuguesa falada por eles, né? O português deles é absolutamente correto, né? Só tem aquela coisa, não dizem Maranhão, né? É Maranhão. Entende? Tem essa coisa assim, sabe? E eles preservam muito bem o jeito deles de falar. A cultura deles é um negócio assim muito preservada, né? Eles têm um amor por aquilo e eu acho que eles estão corretos nisso, né? Nós é que precisamos rever algumas coisas aqui embaixo, né? Com relação a isso. E o que chama atenção, na verdade, do Maranhão assim, é o alto grau de politização deles desde sempre, né? Pois é, eu ia te perguntar, naquela época, também sentiu isso, questão de tensão política? Para quem não lembra, José Sarney é do Maranhão, né? A família Sarney era do Maranhão, né? Ele se elegeu senador lá pelo Amapá, lá por cima, vai trocar questão de voto, mas a família Sarney, Rosiana Sarney, eu Sarney, é Maranhão, né? Na época, o Sarney estava em Brasília. Eu não lembro se ele era deputado federal ou senador. Eu não tenho certeza. Não vou... Você está aí no período que ele, final de ditadura, e ele ia ser vice-presidente e depois presidente ali em 86, né? Ele já estava pensando algo. Ele já era uma grande liderança. Já era uma grande liderança. E à época o governador era o João Castelo, lá do Maranhão, que é afiliado político do Sarney. A Rosiana estava começando na política. O filho dele é que não rolou lá. E lá era tudo Sarney, né? Tudo Sarney. Ele comandava a distância. Eu me lembro muito bem que nós estávamos na rádio e a rádio pertencia a um deputado federal chamado Vieira, a Rádio Ribamar. Que as rádios lá tudo é de político, né? E aí estava uma votação tinha um evento da Academia Brasileira de Letras. E eu estava na rádio, e a rádio estava em polvorosa, né?
porque eles estavam esperando a divulgação do novo Imortal. E aí, daí a pouco, todo mundo explodiu, né? E o que esses caras estão vendo? O Sarney tinha ganho uma cadeira na Academia Brasileira deles com um livro chamado Marimbondos do Inferno, que reza as más línguas que foi uma pessoa de imperatriz, uma senhora que teria escrito esse livro, e ele teria... Bom, Histórias do Maranhão, né? Histórias do Maranhão. Assim nascia a história do Ghostwriter, né? Cara, e sabe, mas lá ele era o coronel de tudo, né? Ele era o coronel de tudo. A minha passagem no Maranhão foi curta, foi 1 ano mais ou menos, né? Porque aí recebi a proposta da Rádio Sociedade que envolvia a Copa do Mundo de 82, porque na Rádio Sociedade, como é que eu cheguei à Rádio Sociedade, né? Porque as ondas curtas e ondas tropicais da Rádio Ibamar eram fortes e os caras ouviam as transmissões lá em Salvador, eles precisaram de um narrador e se informaram sobre a minha trajetória, né? Muito jovem no rádio e quando eu cheguei, que isso é uma outra história, quando eu cheguei, o dia que eu recebi a proposta da sociedade, eles falaram que eles me escolheram pelos que eles ouviram, mas principalmente pela idade que eu tinha, né? Bom, mas essa é uma outra história do Amigo da Galera que vai ficar para um outro episódio do nosso podcast, o Amigo da Galera, que você acompanha todos os sábados, a Rádio Cidade em Dia, a partir das 9h30 da noite, também fica disponível em nossas plataformas digitais. Mário, meu amigo da galera, obrigado mais uma vez e mais histórias ficam para os próximos episódios, né? O Maranhão não acabou aqui, viu? Eu vou dar só uma manchete, né? Do dia que eu fui embora, né? Tá. Eu fiz um churrasco na minha casa e sorteei todos os móveis da casa para os caras que ficaram lá. Tá, já ficou o spoiler para o próximo episódio, porque aqui é assim. Parece que a gente já ia para Salvador, mas não vamos ainda. Ainda vamos falar. Tem o churrasco. Tem o churrasco de despedida de São Luís do Maranhão. A gente vai ficando por aqui no episódio dessa semana. Mário, mais uma vez, muito obrigado. E até... Clique? Tem que ter clique? Clica ou dá um like, né? Dá um like, né? Dá um like para poder ficar acompanhando aqui. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima semana com mais um episódio do nosso podcast Amigo da Galera. Um abraço, tchau. Aquela resenha diferente sobre o mundo da bola e o rádio. Os bastidores, as histórias engraçadas, as curiosidades e as memórias de Mário Lima, o Amigo da Galera com Rafael Matos.